A mente humana é um campo de batalha silencioso, mas extremamente poderoso. Muitas vezes, a luta mais intensa que travamos não está fora de nós, contra circunstâncias externas, mas dentro de nós, contra pensamentos que insistem em nos dizer que não somos bons o suficiente, que não vamos conseguir, que não há esperança. Essa luta contra os pensamentos negativos é diária e atinge a todos nós, independentemente da idade, da posição social ou da experiência de vida. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. A palavra de Deus nos adverte claramente sobre isso. Em Provérbios 23:7 está escrito: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Ou seja, aquilo que pensamos, nutrimos e repetimos em nossa mente molda quem somos, afeta nossas atitudes e direciona nossas escolhas. Ellen White também escreveu que é pela mente que servimos a Deus e resistimos a Satanás. Portanto, Satanás dirige seus ataques especialmente contra a mente. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 72. Isso significa que o inimigo conhece a força dos pensamentos e tenta constantemente semear dúvidas, medos e desesperança em nós. Quantas vezes você já se sentiu paralisado por pensamentos como: eu não vou dar conta, Deus se esqueceu de mim, minha vida não tem sentido? Esses pensamentos não vêm de Deus, pois a Bíblia declara que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. A mente controlada por Cristo é fortalecida, mas a mente que dá espaço para os pensamentos negativos se torna um terreno fértil para a ansiedade, tristeza e desesperança. Ellen White nos lembra que não devemos permitir que a mente se detenha em coisas desagradáveis, mas devemos dirigir o pensamento para aquilo que é puro, amável e edificante. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 479. Isso ecoa as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Agora, pare um instante e reflita. Em que seus pensamentos têm se concentrado mais nos últimos dias? Se você puder, escreva aqui nos comentários: quero aprender a pensar como Cristo pensa. Essa declaração é uma forma de exercitar a fé e, ao mesmo tempo, um passo para começar a transformar a mente pela renovação espiritual. Mas é importante entender que essa luta contra pensamentos negativos não é apenas uma questão de força de vontade. Se fosse apenas pela nossa capacidade humana, fracassaríamos rapidamente. Precisamos da ajuda divina. Ellen White afirmou: a mente deve ser disciplinada, educada e treinada. De outro modo, tornará fraca e incapaz de resistir às tentações. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 71. Isso significa que a disciplina mental é um processo de treinamento, um exercício constante em que escolhemos, pela fé, substituir o pensamento negativo pela promessa de Deus. Vejamos um exemplo prático. Quando pensamentos de incapacidade surgirem, devemos substituí-los pela promessa de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a solidão e a tristeza atacarem, devemos lembrar Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A cada pensamento destrutivo, Deus nos oferece uma verdade libertadora. Ellen White reforça esse princípio ao dizer: é o privilégio de cada alma viver em tal íntima relação com Cristo que possa se alegrar em sua presença, afastando os pensamentos que enfraquecem e desanimam. Caminho a Cristo, página 119. Ou seja,
Não precisamos aceitar como verdade tudo o que passa por nossa mente. Pelo contrário, devemos aprender a filtrar os pensamentos e rejeitar aquilo que não vem de Deus. Muitas vezes, a raiz dos pensamentos negativos está na forma como interpretamos as circunstâncias da vida. Imagine alguém que perde o emprego. O pensamento natural pode ser: sou um fracasso, nunca vou conseguir outra oportunidade. Mas, à luz da fé, podemos reprogramar esse pensamento e dizer: esse é um desafio difícil, mas Deus abrirá uma porta melhor, porque Ele prometeu que nunca me deixará desamparado. Hebreus 13:5. Essa mudança não é negação da realidade, mas uma forma de interpretar a vida à luz das promessas de Deus. Querido amigo, você que está acompanhando este vídeo, escreva aqui nos comentários: minha mente pertence a Cristo. Essa é mais do que uma frase, é uma confissão de fé. Quando declaramos que nossa mente pertence a Cristo, estamos afirmando que não aceitaremos ser prisioneiros de pensamentos negativos, mas permitiremos que o Espírito Santo assuma o controle daquilo que pensamos e sentimos. E como é que se vence essa batalha de maneira prática? Primeiro, reconhecendo a fonte dos pensamentos negativos. Ellen White disse: Satanás não pode ler nossos pensamentos, mas pode observar nossas ações, ouvir nossas palavras e, a partir daí, sugerir pensamentos à mente. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 310. Ou seja, ele planta sementes de dúvida e desânimo, mas nós decidimos se vamos ou não permitir que essas sementes cresçam. Segundo, precisamos alimentar a mente com a palavra de Deus diariamente. Salmo 119:11 declara: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ellen White complementa: a familiaridade com as Escrituras arma a mente contra as tentações. A ciência do bom viver, página 463. Quanto mais enchemos a mente com a verdade de Deus, menos espaço sobra para os pensamentos destrutivos. Terceiro, precisamos cultivar a gratidão. Ellen White escreveu: nada tem de mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. A ciência do bom viver, página 251. Isso nos mostra que a prática de agradecer, mesmo em situações difíceis, tem poder de transformar nosso estado mental. Em vez de focar no que falta, aprendemos a reconhecer o que Deus já tem feito. Você poderia fazer esse exercício agora mesmo? Escreva nos comentários uma coisa pela qual você é grato a Deus hoje. Pode ser algo simples, como o ar que respira, a família, a saúde, a oportunidade de ouvir esta mensagem. Essa prática não é apenas simbólica, ela tem poder espiritual de neutralizar os pensamentos negativos que tentam nos dominar. Outro ponto fundamental é a oração. A oração é a respiração da alma, e Ellen White enfatiza: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não é necessária para que Deus saiba o que somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. Caminho a Cristo, página 93. Quando a mente está cercada por pensamentos de medo ou desesperança, falar com Deus em oração abre espaço para a paz dele preencher o coração. Por fim, precisamos lembrar que essa luta contra pensamentos negativos não é vencida em um dia, mas é uma caminhada constante. Como disse Paulo em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ellen White comenta algo semelhante: se os pensamentos maus são admitidos, a mente se torna fraca e incapaz de resistir. Mas se forem rejeitados, a alma é fortalecida. Mente, caráter e personalidade, volume 1, página 74. A escolha diária de rejeitar os pensamentos negativos e substituí-los pela palavra de Deus é o caminho da vitória. Os pensamentos não são passageiros inofensivos que entram e saem da mente sem consequências. Cada pensamento cultivado é como uma semente lançada no solo fértil da alma.
E assim como sementes produzem frutos, os pensamentos produzem hábitos. Os hábitos formam o caráter, e o caráter determina nosso destino eterno. Essa realidade torna a luta contra os pensamentos negativos ainda mais séria, pois não estamos falando apenas de sentimentos passageiros, mas de forças moldadoras da vida. Ellen White expressa isso de forma muito clara. É lei da mente que ela se adapta gradualmente aos assuntos em que é habituada a ocupar-se. Mensagens aos Jovens, página 414. Ou seja, aquilo em que pensamos repetidamente se torna parte de nós, como se moldasse nossa própria essência. Se os pensamentos são de fé, confiança e esperança em Deus, a vida refletirá essas virtudes. Mas se são de dúvida, medo e desânimo, a vida se tornará uma sombra dessas trevas internas. A Bíblia confirma essa verdade em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente é o coração da vida cristã. Cristo não apenas quer perdoar nossos pecados, mas transformar nossa forma de pensar para que sejamos libertos dos padrões destrutivos. Quantas vezes você já percebeu que os pensamentos negativos não apenas roubam sua paz, mas também afetam sua saúde, suas relações e até sua vida espiritual? A ciência moderna comprova que a mente influencia diretamente o corpo, e Ellen White já havia declarado: a imaginação, quando descontrolada, leva à enfermidade tanto do corpo como da alma. Muitos morrem de doenças que são mais imaginárias do que reais. A Ciência do Bom Viver, página 241. Esse alerta nos mostra que pensamentos não tratados podem adoecer não apenas o coração espiritual, mas também o físico. Em contraste, quando aprendemos a cultivar pensamentos de fé, esperança e gratidão, a vida ganha outra cor. Isaías 26:3 afirma: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esse texto nos mostra que a paz não vem das circunstâncias externas, mas da firmeza de uma mente que confia em Deus. Ellen White reforça isso ao dizer: os que fixam os olhos em Cristo não serão deixados andar nas trevas. O desejado de todas as nações, página 83. Pare agora um instante e pense: quais têm sido as sementes que você está permitindo que cresçam em sua mente? São sementes de confiança em Deus ou de dúvida? Se você deseja que Cristo renove seus pensamentos, escreva nos comentários: Senhor, renova a minha mente. Essa é uma oração simples, mas extremamente poderosa, que demonstra entrega e desejo de mudança. Mas precisamos compreender algo fundamental. A mente humana, por natureza, está inclinada para o negativo. Ellen White declara: a mente, se não for disciplinada, tende a se desviar para o mal. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 71. Isso significa que, sem disciplina espiritual, facilmente seremos dominados por pensamentos destrutivos. E é exatamente por isso que a luta contra pensamentos negativos é uma batalha espiritual que exige vigilância constante e a ajuda do Espírito Santo. Paulo descreve essa luta em Gálatas 5:17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O conflito entre pensamentos espirituais e pensamentos carnais é real. E Ellen White nos adverte: a mente que não é levada a submeter-se a Deus torna-se um instrumento nas mãos de Satanás. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 310. Isso mostra que não existe neutralidade. Ou entregamos a mente a Cristo, ou ela será facilmente dominada pelo inimigo. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e pensando: mas eu não consigo controlar minha mente. Os pensamentos ruins vêm de repente e parecem me dominar. Se isso acontece com você, saiba que não está sozinho. Todos nós passamos por isso.
A diferença está em aprender a usar as armas espirituais que Deus nos deu. Paulo disse em 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa é a chave. Levar todo pensamento à obediência de Cristo. Ellen White comenta esse processo dizendo: não podemos evitar que os maus pensamentos nos sejam sugeridos, mas podemos recusar-lhes abrigo em nossa mente. A Ciência do Bom Viver, página 465. Ou seja, o fato de um pensamento negativo surgir não é pecado em si. O problema está em aceitá-lo, alimentá-lo e deixá-lo crescer. Nossa responsabilidade é rejeitá-lo imediatamente e substituí-lo pela verdade da palavra de Deus. Um exemplo prático disso: quando Satanás lança pensamentos de que você não é amado, rejeite imediatamente e substitua pelo que está escrito em Jeremias 31:3. Com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Se o inimigo diz que você não tem futuro, responda com Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse exercício constante fortalece a mente e transforma a forma como enfrentamos as dificuldades. Outra estratégia essencial é vigiar os canais que alimentam nossa mente. Ellen White alertou: a mente deve ser cuidadosamente guardada, não deve ser alimentada com histórias sensacionais nem com conversas inúteis. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 459. Hoje, em nosso tempo, isso inclui também as redes sociais, filmes, músicas e conteúdos que consumimos diariamente. Se alimentamos a mente com lixo, não podemos esperar frutos de paz e pureza. Mas se enchermos a mente da palavra e de coisas edificantes, colheremos vida e esperança. Querido amigo, faça um compromisso agora mesmo. Escreva nos comentários: quero alimentar minha mente com a palavra de Deus. Essa é uma decisão prática que muda a forma como pensamos e, consequentemente, como vivemos. Além disso, precisamos aprender a transformar os pensamentos negativos em oração. Quando o medo vier, ore: Senhor, Tu és a minha força e confiança. Quando a dúvida surgir, ore: Senhor, aumenta a minha fé. Ellen White escreveu: quando Satanás sugere dúvidas e descrença, nosso dever é resistir com oração e fé. Caminho a Cristo, página 119. Esse é o antídoto contra os dardos inflamados do inimigo. Um exemplo bíblico poderoso é o do profeta Elias. Após a vitória no Monte Carmelo, ele foi dominado por pensamentos negativos de medo e desânimo, chegando a pedir a morte em 1 Reis 19:4. Mas Deus o restaurou, mostrando que até os servos mais fiéis podem ser atingidos por pensamentos destrutivos. A diferença é que Elias buscou ao Senhor e Deus lhe deu novas forças para continuar. Isso nos mostra que, mesmo quando nossa mente é assaltada por desânimo, há esperança na presença de Deus. Ellen White comenta esse episódio dizendo: se ele tivesse confiado firmemente em Deus, não teria fugido, mas sua fé vacilou quando se entregou ao desânimo. Profetas e Reis, página 161. Essa reflexão nos mostra que a queda de Elias não foi pela perseguição, mas pela aceitação do pensamento negativo. Mas também nos mostra que Deus não nos abandona quando falhamos. Ele sempre está disposto a nos restaurar. Por isso, se hoje você se sente como Elias, cansado, desanimado e dominado por pensamentos negativos, lembre-se: Deus ainda tem um plano para a sua vida. Não aceite como verdade aquilo que o inimigo tenta semear em sua mente. Lembre-se das promessas de Cristo, que disse em João 14:27,
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A luta contra os pensamentos negativos não é apenas sobre rejeitá-los, mas também sobre substituí-los por algo melhor. A mente humana não foi criada para viver no vazio. Se simplesmente tentarmos não pensar em algo, logo outro pensamento ocupará esse espaço. É por isso que a palavra de Deus nos ensina não apenas a resistir, mas a encher a mente com aquilo que edifica. A Paulo nos orienta em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa não é apenas uma sugestão, mas uma estratégia espiritual para vencer. Ellen White reforça essa ideia dizendo: se a mente é deixada vaguear sem objetivo definido, os pensamentos se inclinam naturalmente ao mal. É necessário mantê-la ocupada com temas nobres. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 657. Isso significa que não basta tentar expulsar os pensamentos negativos. Precisamos ocupar nossa mente com louvor, oração, estudo da palavra e até mesmo com atividades práticas que nos mantenham produtivos. A mente ociosa se torna terreno fértil para o inimigo, mas a mente ocupada com Cristo se torna um jardim de paz e esperança. É por isso que o salmista declarou em Salmo 119, no 97, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Ellen White comenta esse texto dizendo: a meditação sobre as coisas de Deus transformará o caráter, porque a mente se molda de acordo com aquilo que contempla. Caminho a Cristo, página 90. Portanto, se queremos vencer pensamentos de medo, devemos meditar nas promessas da presença de Deus. Se queremos vencer a dúvida, devemos meditar em suas promessas de fidelidade. Agora, quero que você faça uma declaração de fé, escrevendo nos comentários: eu escolho encher minha mente com a palavra de Deus. Esse simples ato já é um exercício de substituição do negativo pelo positivo, do medo pela confiança. Mas a batalha não termina aí. Os pensamentos negativos muitas vezes vêm acompanhados de sentimentos fortes, como ansiedade, raiva ou tristeza. É nesses momentos que precisamos compreender que não somos escravos de nossas emoções. Ellen White nos lembra: é privilégio de cada filho de Deus ter a mente calma e equilibrada sob todas as circunstâncias. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 71. Isso é possível quando aprendemos a levar cada emoção ao controle do Espírito Santo. Um exemplo bíblico poderoso é o de Paulo e Silas na prisão. Em Atos 16:25 lemos: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Pense comigo. Eles estavam injustamente presos, espancados e humilhados, mas ao invés de se entregarem a pensamentos negativos, escolheram cantar louvores. O resultado foi que não apenas eles foram libertos por um terremoto enviado por Deus, mas também o carcereiro e sua família foram salvos. Ellen White comenta esse episódio afirmando: o cântico de louvor dos prisioneiros foi como incenso diante de Deus, e o Senhor manifestou o seu poder. Atos dos Apóstolos, página 213. Esse relato nos ensina algo precioso. Os pensamentos podem aprisionar ou libertar. Paulo e Silas tinham todos os motivos para se queixar, mas escolheram substituir o negativo pelo louvor. Isso transformou a atmosfera da prisão e abriu espaço para o milagre. Você que me escuta agora pode estar em uma prisão mental, preso em correntes de pensamentos de culpa, medo ou desesperança. Mas saiba que, assim como Paulo e Silas, você pode escolher o louvor. Experimente fazer isso agora. Escreva aqui nos comentários uma frase de gratidão a Deus. Pode ser simples como: obrigado, Senhor, pela tua fidelidade.
Essa declaração abre espaço para que a presença de Deus invada sua mente e traga libertação. Outro ponto essencial na luta contra pensamentos negativos é a vigilância sobre o que sai da nossa boca. Ellen White disse: as palavras reagem sobre os pensamentos. O que exprimimos por meio da fala reage sobre os sentimentos. Caminho a Cristo, página 102. Isso significa que quando damos voz aos pensamentos negativos, eles se fortalecem ainda mais. Mas quando declaramos fé e esperança, mesmo em meio às dificuldades, fortalecemos a confiança em nosso coração. A Bíblia afirma em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso nos mostra que nossas palavras têm poder de reforçar pensamentos destrutivos ou de semear vida e esperança. Portanto, uma forma prática de resistir aos pensamentos negativos é vigiar aquilo que falamos e transformar nossas palavras em instrumentos de fé. Mas talvez você esteja pensando: é impossível controlar todos os meus pensamentos. E de fato, humanamente falando, é impossível. Mas em Cristo encontramos força. Ellen White declara: quando a mente é colocada sob o domínio de Cristo, cada pensamento é trazido em sujeição a Ele. É então que o cristão se torna participante da natureza divina. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 660. Ou seja, não somos chamados a lutar sozinhos, mas a entregar nossa mente diariamente a Cristo, que nos capacita a resistir. Em Efésios 6:17, Paulo nos orienta a usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse capacete é a proteção da mente, blindando-nos contra os ataques do inimigo. Ellen White explica: o cristão deve estar sempre armado com a palavra para resistir às tentações de Satanás, o grande conflito página 600. Isso nos mostra que a luta contra pensamentos negativos é, na verdade, parte do grande conflito espiritual entre Cristo e Satanás. E é nesse contexto que precisamos lembrar que não estamos sozinhos. O Espírito Santo é nosso ajudador. Jesus prometeu em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ellen White reforça essa promessa. O Espírito Santo é o Consolador, em quem devemos confiar para nos guiar em todas as dificuldades da vida. Atos dos Apóstolos, página 51. Portanto, quando pensamentos negativos surgirem, não tente lutar apenas com sua própria força. Clame pelo Espírito Santo, peça que ele lembre a você das promessas de Deus e traga paz à sua mente. Muitas vezes, essa oração simples muda completamente a atmosfera do coração. Um exemplo prático. Imagine que você está dominado pela ansiedade. Nesse momento, em vez de alimentar a mente com cenários de medo, dobre os joelhos e ore. Senhor, tu disseste em Filipenses 4:6-7 que não devo andar ansioso por coisa alguma, mas apresentar em oração meus pedidos a ti, e que a tua paz guardará meu coração e minha mente. Eu escolho confiar nessa promessa agora. Esse tipo de oração não apenas rejeita o pensamento negativo, mas o substitui pela verdade da palavra. Querido amigo, você pode estar cansado dessa luta, mas saiba que a vitória é possível em Cristo. Escreva nos comentários: com Cristo eu posso vencer meus pensamentos negativos. Essa declaração não é mágica, mas é uma forma de alinhar sua mente com a verdade de Deus. E lembre-se, cada vitória, por menor que pareça, fortalece você para a próxima batalha. Ellen White afirma: a cada vitória obtida sobre o eu, a alma se fortalece para novas lutas. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 429. Assim, cada vez que você rejeita um pensamento destrutivo e escolhe confiar em Deus, está construindo um caráter sólido e preparado para a eternidade. Por isso, não desanime. A batalha pode ser longa, mas a promessa de Cristo é certa.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. E Ellen White complementa: a vitória de Cristo nos assegura que também podemos vencer. O desejado de todas as nações, página 25. A vitória sobre os pensamentos negativos não é apenas uma possibilidade, ela é uma certeza em Cristo. A palavra de Deus nos assegura que não precisamos viver como prisioneiros da mente. Em 2 Coríntios 10:4-5 está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Perceba que Paulo não fala de uma batalha fraca ou indefinida. Ele fala de armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas mentais. Esses pensamentos negativos, que tantas vezes parecem castelos intransponíveis, podem ser derrubados pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo. Ellen White declara: quando a mente é firmada em Cristo, os pensamentos são purificados e elevados. O eu é colocado em sujeição e Cristo reina supremo. Mente, caráter e personalidade. Volume 2, página 660. Isso nos mostra que não é força de vontade humana, mas é Cristo vivendo em nós. A luta contra os pensamentos destrutivos é, na realidade, a luta de Cristo em nosso favor. O inimigo lança setas de medo, dúvida, culpa e desespero, mas o escudo da fé apaga todos esses dardos inflamados. Efésios 6:16. Ellen White nos lembra: Satanás não pode controlar os pensamentos a menos que nós consintamos. Se a mente não se demora em suas sugestões, o mal não pode dominar a alma. Testemunhos para da Igreja, volume 5, página 177. Essa é uma promessa poderosa. O inimigo pode sugerir, mas não pode obrigar. A decisão de alimentar ou rejeitar um pensamento está em nossas mãos. Agora, quero que você escreva aqui nos comentários: eu não sou escravo dos meus pensamentos, eu pertenço a Cristo. Essa é uma confissão de fé que fecha a porta para o inimigo e fortalece sua confiança no Senhor. Um dos maiores desafios da vida cristã é quando os pensamentos negativos parecem mais reais que as promessas de Deus. É nesse momento que precisamos lembrar que a fé não depende de sentimentos. A fé é confiar na palavra de Deus, mesmo quando a mente e o coração dizem o contrário. Ellen White afirma: a fé é confiar em Deus, crer que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Assim, em lugar de nossos caminhos, devemos escolher o seu, ainda que não compreendamos. Educação, página 253. Ou seja, mesmo que os pensamentos insistam em dizer você não vai conseguir, podemos responder com a promessa de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando o inimigo gritar, você está sozinho, podemos declarar Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ellen White reforça essa verdade. Cristo nunca abandona a quem nele confia. Pode ser provado, mas nunca será deixado sem auxílio. O desejado de todas as nações, página 489. Essa promessa é um escudo contra os pensamentos de abandono e solidão. Outra arma contra pensamentos negativos é a prática da gratidão. A ciência moderna já comprova os benefícios psicológicos da gratidão, mas a Bíblia já nos ensinava isso há milênios. Em 1 Tessalonicenses 5:18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ellen White afirma: se habitualmente exprimíssemos gratidão a Deus, veríamos continuamente novas razões para louvá-lo. Caminho a Cristo, página 102. A gratidão é como uma chave que abre os olhos da mente para enxergar as bênçãos que o inimigo tenta esconder.
Quando agradecemos, deslocamos o foco do negativo para o positivo, e os pensamentos destrutivos perdem força. Por isso, quero que você escreva agora nos comentários uma frase de gratidão. Escreva algo simples como: "Obrigado, Senhor, pela vida que me deste." Esse ato simples é um exercício de vitória contra a negatividade. Outro aspecto fundamental é o ambiente em que vivemos. Nossos pensamentos são influenciados pelo que assistimos, ouvimos, lemos e pelas companhias que escolhemos. Ellen White adverte: o espírito se adapta gradualmente aos assuntos com os quais é alimentado. Se a mente se demora em temas frívolos, negligencia o que é sagrado e eterno. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 108. Isso significa que, para vencer pensamentos negativos, precisamos também vigiar nossas escolhas diárias. Se enchemos a mente de notícias de tragédias, músicas que promovem tristeza ou ambientes de fofoca e murmuração, naturalmente a mente se inclina para o negativo. Mas se escolhemos ambientes de oração, louvor, amizade sincera e estudo da Bíblia, nossa mente se fortalece. A luta contra os pensamentos negativos também exige perseverança. Muitas pessoas desanimam porque, mesmo depois de orar, ainda enfrentam ataques mentais. Mas precisamos entender que essa batalha é diária. Ellen White diz: a santificação é o resultado de uma entrega diária e de uma contínua batalha contra o mal. Atos dos Apóstolos, página 560. Não é porque um pensamento negativo voltou que você fracassou. Significa apenas que a guerra continua e você precisa permanecer com as armas espirituais erguidas. E cada vez que você resiste, mesmo que seja cansativo, você está se fortalecendo espiritualmente. Por isso, não se culpe quando sentir que os pensamentos ruins retornam. Ao contrário, use isso como uma oportunidade de recorrer novamente à graça de Cristo. O Senhor não se cansa de perdoar, nem de renovar nossas forças. Isaías 40, 29 e 31 nos garante: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Ellen White comenta: aqueles que esperam no Senhor jamais serão deixados sem auxílio. O poder divino é concedido para que possam resistir à tentação e vencer os pensamentos de desânimo. Profetas e Reis, página 387. Agora, quero que você declare pela fé: eu espero no Senhor e minhas forças serão renovadas. Escreva isso nos comentários, como uma forma de proclamar vitória sobre sua mente. Um ponto que não podemos esquecer é que a luta contra pensamentos negativos não é apenas pessoal, mas também coletiva. Como igreja, como irmãos em Cristo, somos chamados a apoiar uns aos outros. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ellen White reforça: nenhum cristão é chamado a lutar sozinho. Devemos ser ajudadores uns dos outros no caminho da fé. Atos dos Apóstolos, página 206. Por isso, quando você compartilha sua luta com um irmão de confiança, quando pede oração, você está enfraquecendo o poder do inimigo. A solidão é terreno fértil para pensamentos negativos, mas a comunhão cristã é um escudo contra eles. Assim, chegamos à conclusão desta reflexão: a luta contra pensamentos negativos é real, mas a vitória em Cristo é maior. A mente que antes estava dominada por medo pode ser transformada em um templo de paz. Os pensamentos de dúvida podem ser substituídos por confiança nas promessas de Deus. Os sentimentos de derrota podem dar lugar à esperança viva em Cristo. Ellen White resume essa realidade ao dizer: os que se entregam a Cristo são guardados pelo poder de Deus. Seus pensamentos são purificados, seus desejos são elevados e sua mente é renovada pela graça.
Caminho a Cristo, página 68. Essa é a promessa que precisamos segurar até o fim. Portanto, meu querido amigo, não desanime nessa luta. Você não está sozinho. Cristo já venceu por você e Ele vive para interceder em seu favor. Cada vez que você rejeita um pensamento negativo e escolhe confiar em Deus, você está experimentando a vitória do Calvário em sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero que você escreva nos comentários seu nome e a cidade de onde está assistindo, porque eu quero orar especificamente por você. Também peço que curta este vídeo, deixe seu comentário de fé, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e envie para o grupo de WhatsApp da sua igreja. E claro, se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens de esperança e vitória. Lembre-se, em Cristo você é mais que vencedor.